Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 7. Capítulo 66. Mas assim que Ian falou, ele chocou a todos com suas palavras. Uma criminosa do clã Senju? Uma filha desobediente? O que raios Ian Uchiha está pensando fazendo tais acusações? Tem certeza de que não está apenas aproveitando a oportunidade para insultar? Quem menospreza as pessoas desse jeito? Ah não, a Lady Tsunade está brava. O que eu faço? O que eu faço? Shizune estava apavorada. Buf, buf. Enquanto as narinas de Tsunade se expandiam visivelmente a cada respiração pesada, o coração de Shizune afundava no estômago. Ela queria se virar e agarrar Ian para evitar que Tsunade explodisse e o espancasse até virar polpa. Tsunade estava prestes a explodir. Todos os outros tremiam de medo, mas Ian permaneceu calmo, como se não visse Tsunade prestes a explodir. Por quê? Tocou num ponto sensível? Com raiva? Quanto mais furiosa Tsunade ficava, mais satisfeito Ian parecia, porque sua raiva significava que ela ainda se importava. Uma mulher obcecada por trivialidades não era assustadora. O que era realmente assustador era uma mulher que não se importava mais com nada. Se Tsunade chegasse a esse ponto, Ian definitivamente se viraria e iria embora. O clã Senju sempre foi um clã importante, envolvido em conflitos com os Uchiha por séculos. Inúmeros clãs viraram pó nesse processo, mas tanto o Senju quanto os Uchiha conseguiram sobreviver ilesos. Infelizmente, enquanto os Uchiha prosperaram um pouco, o clã Senju se reduziu a você, o último membro sobrevivente. Não vamos falar em preservar a honra e o legado do Senju. Verdade seja dita, quando você crescer, o clã Senju provavelmente se tornará uma nota de rodapé na história ninja. Não, já se foi. O nome do clã Senju desapareceu. Então, Tsunade Imi, estou curiosa. Como a última sobrevivente do clã Senju, em vez de considerar o legado do clã e a glória de Senju, você caiu em um turbilhão de dúvidas. Como isso aconteceu? O legado do clã Senju foi cortado há muito tempo. Droga, essa foi a decisão do meu avô e do meu tio-avô. Tsunade não conseguiu mais se conter. Como uma leoa enfurecida, ela investiu contra Ian. Tsunade, acalme-se, acalme-se. Jiraiya interveio apressadamente na esperança de acalmar Tsunade e impedir que Ian a provocasse ainda mais. Saiam da minha frente. Tsunade, já prestes a explodir, deu um soco bem no rosto de Jiraiya. Com um grito de desespero, Jiraiya foi arremessado pelos ares, atravessando a parede de madeira da taverna, deixando um buraco em forma humana. Bum! O chão sob Ian explodiu com uma explosão estrondosa. Rachaduras se espalharam pelo chão, e o chão se estilhaçou em pedaços. Lascas de madeira voaram para todos os lados, e as pessoas próximas correram para se proteger, segurando a cabeça com medo. Tsunade não hesitou em agir. O dono da taverna ficou perplexo. O que eu fiz para merecer isso? Acabei de destruir meu próprio estabelecimento? Bastardo, pare aí mesmo. No momento seguinte, Tsunade desapareceu da taverna, enfurecida, perseguindo Ian pela rua. Ian se movia como um gato ágil, desviando rapidamente, não dando chance para Tsunade se aproximar e ainda provocando-a. O primeiro e o segundo Hokages garantiram que o clã Senju não influenciasse a existência dos Hokage, e por isso transformaram o clã Senju em civis. A civilização dos clãs ninjas não significa o desaparecimento de seu legado. O legado do clã Senju terminou com você, Tsunade Imi. Bum! O chute furioso de Tsunade foi a resposta às palavras de Ian. Junto com gritos e choros, casas por todo o bairro desabaram. A cratera destruída começou a se inclinar e ficar torta, e casas de pior qualidade ou mais próximas do centro desabaram. Acabou, acabou, minha carteira. Jiraiya, saindo das ruínas, olhou para o bairro caótico com a cabeça zumbindo. Tsunade era responsável pela destruição, e quanto a quem pagaria, certamente seria ele o líder da missão. Pensando que sua carteira estava encolhendo drasticamente, Jiraiya empalideceu, sentando-se suavemente no chão, sentindo que a vida não tinha expectativas. Para que o clã Hyuga transmitisse seu legado, eles poderiam criar todo tipo de regras malucas, levando-as ao extremo, apenas para garantir a continuidade do legado do clã. Para que o clã Uchiha transmitisse seu legado, eles o guardaram por gerações. Somente o lamentável clã Senju, com seu legado quebrado, quase desapareceu no rio da história. A morte de Navaki deixou você, Tsunade Imi, profundamente traumatizada. Mas você ainda conseguiu se recuperar. Nunca imaginei que um cara chamado Dankato a faria desmaiar completamente. Parece que no seu coração, um amante é mais importante que família, clã ou legado. Antes que ele terminasse de falar, Ian desapareceu sem deixar vestígios, e o lugar onde ele estava foi achatado e virou uma terra plana. É preciso dizer que Tsunade, com sua força estranha, era uma destruidora de primeira linha. Se ela abrisse uma empresa de demolição, com certeza faria fortuna. Aterrissando firmemente em uma rocha, Ian continuou. Considerando todos esses fatores, não estou errado em chamá-la de criminosa do clã Senju e filha desobediente. Cala a boca. Tsunade estava com tanta raiva que seu corpo inteiro tremia. Com sua hemofobia se manifestando, ela se sentia fraca por inteiro, quase precisando se encostar em uma grande árvore próxima para se manter firme. Como as ações de um ninja podem ser consideradas desprezíveis? No máximo, é apenas mirar. Está calmo agora? Ian se aproximou passo a passo. Os olhos de Tsunade se arregalaram de horror. Não chegue mais perto. Ela gritou roucamente porque tinha gritado muito alto. Ainda não está calmo? Ian ergueu as sobrancelhas levemente e se preparou para se cortar novamente.
Tsunade estava quase ficando louca. Pare, estou calma agora, pare. Se você tivesse sido assim antes. Yan parou no meio do caminho, sem se aproximar da trêmula Tsunade. Então, Tsunade-ime, você está planejando continuar vagando por aí, sendo uma ovelha gorda e notória. Ou vai mudar seus hábitos e retornar à vila para assumir as responsabilidades do clã? Continue sonhando. Mesmo que eu morra, não vou voltar. Me ameaçando, hein? Posso ter hemofobia, mas isso não significa que aceitarei suas ameaças. Bem, então não há nada que eu possa fazer. Yan só conseguiu dizer com pesar. Se você não está disposto a voltar mesmo se morrer, o que posso fazer? Balançando a cabeça, Yan se virou e se preparou para sair. Bem, divirta-se. Para mim, contanto que o legado Uchiha continue, está bom o suficiente. Quanto à vila e ao clã, se for realmente impossível, teremos que nos deixar levar. Afinal, Danzou está determinado a exterminar os Uchiha, mas os Uchiha nunca ficarão sentados esperando serem exterminados. Mesmo que sejam exterminados, a vila sofrerá uma grande perda. Capítulo 67. Observando Yan se afastar cada vez mais, até mesmo enfaixando seus ferimentos, parecia que ele havia desistido de tentar persuadi-la. Sem sangue novo para ameaçá-la, Tsunade, cuja hemofobia estava diminuindo gradualmente, ficou um tanto atordoada. Não, para onde isso vai? Acabei de dizer algumas palavras duras e agora você vai embora? O que aconteceu com a atitude que você teve quando me insultou agora há pouco? Espere. Respirando fundo para se acalmar, Tsunade gritou. Tsunade-ime mudou de ideia? Yan se virou surpreso. Você deseja? O rosto de Tsunade escureceu e ela interrompeu bruscamente. Só quero perguntar, a situação entre a vila e os Uchiha é realmente tão terrível quanto você diz? Pior do que eu disse. Yan balançou a cabeça. Sob a pressão de longo prazo da vila e a vigilância constante, os Uchiha têm sofrido muito tratamento injusto. A pressão de longo prazo levou alguns membros do clã a se unirem e formarem uma facção linha dura com o objetivo de um golpe. Atualmente, o ímpeto dos linha dura atingiu o auge. Como lenha seca, enquanto houver uma faísca, ela pode explodir a qualquer momento. Quer a aldeia ataque primeiro ou os radicais do clã ajam primeiro, o resultado final será a destruição mútua assegurada. Os Uchiha não se sairão bem, e podem até mesmo enfrentar a extinção, mas a aldeia também não se sairá bem, dada a força dos Uchiha. Você está exagerando. Tsunade se aproximou de Yan, que estava cauteloso com ela, temendo que ela pudesse atacá-la de repente, e não conseguiu evitar revirar os olhos. Mesmo que os linha dura estejam dispostos a dar um golpe, nem todos o seguirão. Se fosse realmente tão perigoso quanto Yan disse, o golpe já teria acontecido há muito tempo. Tsunade não tinha certeza sobre outras coisas, mas entendia o Uchiha Fugaku muito bem. Dado o temperamento de Fugaku, ele não permitiria que os linha dura causassem estragos. Então o que Yan disse é provavelmente muito improvável. Hahaha, debaixo de um ninho destruído, como pode haver ovos inteiros? Depois que os linha dura derem um golpe, você acha que os Uchiha ainda terão alguma chance? Yan não conseguiu conter o riso. A probabilidade era pequena, mas faria alguma diferença? Quando os linha dura agirem, será o fim para os Uchiha. Além dos linha dura que querem um golpe, há também um misterioso homem mascarado que afirma ser Uchiha Madara, assim como Shimura Danzou, que está sempre causando problemas e incitando a discórdia. Nesse ritmo, o conflito entre os Uchiha e a vila é apenas uma questão de tempo. Talvez eu não devesse esperar nada de você. Em vez de confiar em uma mulher que não se importa com a herança e a glória do seu clã, é melhor pensar no que fazer para evitar que os Uchiha sejam exterminados. Seu pirralho maldito, chega! A pressão sanguínea de Tsunade começou a subir. Ele continua dizendo que não me importo com a herança e a glória do meu clã. Como ele sabe que não me importo com essas coisas? Droga, ele está me deixando com tanta raiva. Tudo bem, Yan acenou com a mão. Dizer essas coisas não faz sentido. Vamos, é melhor voltarmos. Mas Tsunade-ime precisa primeiro descobrir quanto precisa compensar. X, que presença dominadora. Um chute e você destrói uma rua inteira. Espero que essas pessoas não corram para Konoha para reclamar, caso contrário, Tsunade-ime ficará ainda mais endividada. Eu realmente destruí uma rua inteira? O rosto de Tsunade ficou verde. Compensar uma rua inteira, não importava como ela encarasse, era mais assustador do que as dívidas de jogo que ela havia acumulado. Ou não? Foi nesse momento que Tsunade percebeu que estava em apuros. Yan não a havia atingido, mas ela havia contraído uma dívida enorme desnecessariamente. Enquanto pensava nas pessoas cujas casas foram destruídas correndo para Konoha para reclamar, o coração de Tsunade afundou. Espere, por que eu teria que pagar? Isso não é só culpa minha. Essa dívida não pode ser deixada apenas para o Uchiha Yan. A culpa é toda dele. Se ele não tivesse dito aquelas coisas ofensivas, por que eu teria perdido a paciência? Parar. Vendo Yan se distanciando cada vez mais sem retornar à cidade, Tsunade entrou em pânico. Yan estava tentando escapar. Só um idiota pararia. Não sou rico. Por que devo ficar e pagar? Enquanto Tsunade falava, Yan acelerou o passo decisivamente. Ele não planejava retornar à cidade. Se os moradores cujas casas foram destruídas quisessem indenização, poderiam encontrá-lo. Yan não se importava. Além de compensar as casas, os bens danificados não eram bons, e houve vários feridos. Espero que ninguém tenha morrido. A técnica cintilação corporal é realmente assustadora. Jiraiya-sama, devemos correr? Shizune achou que seria melhor eles fugirem logo.
Se realmente ficassem, os moradores furiosos com certeza os matariam. Também acho que sair imediatamente é uma boa ideia, mas não podemos sair. Temos que salvar pessoas. Jiraiya-sama também queria correr, mas não ousou. Tsunade causou problemas, e ele precisava de ajuda para limpar a bunda, além de ter Shizune, uma ninja médica. Contanto que ninguém morra, ótimo. Quanto aos bens e casas danificados, eles só podem ser indenizados mediante um preço. Só de pensar em compensação o coração de Jiraiya-sama doeu como se ele não conseguisse respirar. Sua carteira ficaria vazia. Tsunade está me matando. Shizune franziu a testa e tratou dos moradores feridos enquanto Itachi e Jiraiya-sama ajudavam, salvando pessoas e movimentando coisas. Entre eles, Jiraiya-sama também precisava calcular as perdas e se preparar para a indenização. Yan voou por todo o caminho, saindo rapidamente do local. O que ele não esperava era que Tsunade o tivesse seguido. Parece que alguém não tem dinheiro para a indenização, então está fugindo. Maldito pirralho. Quero muito calar a boca dele. A pressão arterial de Tsunade começou a subir descontroladamente de novo. Embora o que Yan dissesse fosse verdade, isso não feriria seu orgulho. Se eu tivesse dinheiro, por que fugiria? Eu apenas pediria desculpas e pagaria. Mas quem vai limpar essa bagunça? Pensando na compensação de uma rua inteira, Tsunade ficou com dor de cabeça. Shizune pode salvar pessoas, aquele pirralho chamado Itachi e Jiraiya-sama podem ajudar com as consequências, mas compensação? Tsunade admitiu que Jiraiya-sama ganhou muito dinheiro, mas compensar uma rua inteira não é algo que uma pessoa pode suportar. Receio que Jiraiya-sama vá à falência. Mesmo que não seja uma rua movimentada, ainda há muito o que aproveitar. Fugir assim seria cruel. Se outros correrem para Konoha ou para o daimyo para reclamar, a situação só vai piorar. Cansado de correr, Yan parou de correr. Ele casualmente jogou uma shuriken, pegou o coelho selvagem que havia capturado, encontrou um lugar com água e se preparou para comer algo para encher o estômago. Yan parou de correr, e Tsunade também parou sentando-se ao lado, perdida em pensamentos. Até a Tsunade tem dias assim. Ela provavelmente está sofrendo pensando em como compensar tanto dinheiro. Capítulo 68. No entanto, no mundo ninja de hoje, quando se trata de ganhar dinheiro, Tsunade é indiscutivelmente a segunda melhor, ninguém ousa reivindicar o primeiro lugar. Afinal, a ama de leite número 1 e a melhor ninja médica do mundo ninja não estão aqui só para se exibir. Enquanto Tsunade diz a palavra, as pessoas dispostas a acenar com maços de dinheiro para vê-la para tratamento podem fazer fila do santuário Uchiha até os portões da vila. Infelizmente, embora Tsunade seja ótima em ganhar dinheiro, ela também tem muitas dívidas. Junto com sua hemofobia, é muito mais difícil para ela ganhar dinheiro por meio de tratamentos médicos do que antes. Muitas cirurgias problemáticas só podem ser concluídas por Shizune, com Tsunade dirigindo remotamente. Ele acendeu uma fogueira, espetou coelhos selvagens esfolados e eviscerados em palitos de madeira e começou a assar. Quando a noite caiu, a fogueira se tornou a única fonte de luz ao redor, e Yan pegou temperos e os espalhou na carne de coelho. Aparentemente sentindo o aroma de carne assada, Shizune voltou a si. Ela só percebeu que já estava escuro e não tinha descoberto como limpar a bagunça que se seguiu. Usando uma kunai para cortar o coelho assado ao meio, Yan entregou metade para Shizune e fez uma sugestão. O Uchiha pode assumir essa dívida para você, desde que retorne a Konoha obedientemente, ajude a mediar entre o Uchiha e a vila e permaneça em Konoha. Essa dívida, o Uchiha pode pagar. Os fundos substanciais de compensação podem fazer Tsunade coçar a cabeça, e para todos os Uchiha, também é uma despesa considerável. Mas esse gasto vale a pena. Contanto que Tsunade esteja disposta, Uchiha não tem medo de gastar esse dinheiro. Mesmo que os dias que virão sejam difíceis, não importa. Depois de dar uma mordida forte na coxa do coelho, Tsunade pareceu confundir a carne assada com Yan. Não brinque. Ao ouvir isso, Tsunade continuou a encarar Yan ferozmente, comendo grandes pedaços de carne de coelho e balançando a cabeça para Yan. Por que se preocupar? Por que você não diz que quer me bater? Mas você não pode me bater, eu não sou tão simples quanto Jiraiya, disposto a ficar aí e bater em você. Yan arrancou um pedaço de carne e o jogou na boca. Ele assentiu satisfeito após prová-lo cuidadosamente. O sabor era decente, não excelente, mas pelo menos não era ruim. Os Uchiha podem arcar com essa dívida. Contanto que Tsunade me concorde, acredito que o chefe do clã está disposto a pagar essa dívida. Até suas dívidas de jogo podem ser pagas em conjunto. Pense nisso. O dinheiro está todo coberto, ainda tem medo de dívidas de jogo? Não é para se gabar, mas se o Uchiha assume a responsabilidade pela compensação da dívida de Tsunade, é definitivamente impossível compensar tanto dinheiro. O que? Existe tanta dívida com jogos de azar? Venha, venha, vamos até a delegacia conversar. Tosse, tosse, tosse. Seriamente? Tsunade engasgou, chocada com a oferta generosa e as condições tentadoras de Yan. Sem dúvida, ela ficou comovida, ela realmente queria concordar imediatamente. Compensar uma rua inteira de dívidas, além de dívidas de jogo, que oferta tentadora. Ouso usar a honra da família Uchiha para garantir que a Noite das 9 Caudas não tenha nada a ver com os Uchiha. Aquele cara que diz ser Uchiha Madara não é um Uchiha, pelo menos não um Uchiha de Konoha. Tsunade pode usar esse incidente para negociar com o Okage. Cuide dos daímios, tranquilize os daímios, e os Uchihas pagarão a sua dívida, o que também pode ajudar a resolver o conflito entre a vila e os Uchihas.
matando 2 coelhos com uma cajadada só. Caso contrário, ninguém pode ter certeza sobre o desenvolvimento futuro e qual será o seu final. Pense bem nisso e me dê uma resposta amanhã de manhã. Depois de terminar a carne assada, Yan pulou em uma grande árvore para descansar. Quanto a Tsunade, dependendo do que ela pensasse, contanto que estivesse disposta, ela poderia chegar a um acordo com Uchiha. Tão comovido, tão ansioso para concordar, tão envolvido. Tsunade sentou-se desanimada perto da fogueira, a carne assada em sua mão havia perdido o sabor. Encostado no tronco da árvore, Yan fechou os olhos. Decidiu retornar a Konoha na manhã seguinte. Quanto a Jiraiya e Itachi, eles retornariam lentamente mais tarde, afinal, a missão já estava concluída. Pelo menos as missões do clã dele e de Itachi foram concluídas. Também houve uma recompensa considerável pela missão de nível A, pensar nisso foi bastante revigorante. Se eu não concordar com você, a vila continuará a atacar os Uchiha. Como você lidará com isso? Abrindo os olhos e olhando para Tsunade não muito longe, Yan bocejou e se virou, de costas para Tsunade. O que mais podemos fazer? Vamos passo a passo. De qualquer forma, não vou esperar que outros cortem suas gargantas com facas, e os Uchiha não vão esperar estupidamente para morrer. Um pouco mais seriamente, é apenas uma lesão mútua, e os Uchiha sempre foram passivos, você não pode nos culpar. Tudo o que queremos é uma vida normal. Ser alvo pode ser tolerado, mas querer que sejamos mortos obedientemente é impossível. A noite original da extinção da família não acontecerá novamente, pelo menos Yan não pode aceitar o resultado de matar seu próprio povo. Ele decidiu divulgar gradualmente algumas informações sobre Akatsuki e Obito. Seu Uchiha Obito não está lá para enterrar sua família por uma mulher? Vou lançar suas informações primeiro. Deixe as 5 principais vilas ninjas olharem para você. Eles estão correndo para o país da chuva para investigar. Veja se você está feliz. Veja quanto tempo você consegue se esconder. Afinal, quando tudo for revelado, a situação do Uchiha também irá melhorar. Vendo que Yan não estava muito disposto a discutir isso, Tsunade teve que desistir. Sentada sozinha perto da fogueira, ela olhava fixamente para as chamas ardentes. A limpeza das ruas caóticas terminou. Jiraiya ficou deprimido ao descobrir que seu dinheiro simplesmente não era suficiente para compensar, e a identidade de Tsunade não podia ser escondida. Afinal, ela morava ali há vários dias, além do apelido de Tsunade, a ovelha gorda, suas informações de identidade poderiam ser reveladas em breve. Shizune não se atreveu a fazer grandes promessas porque a dívida de compensação era uma grande quantia de dinheiro dessa vez. Um número mais assustador do que as dívidas de jogo de Tsunade. Itachi estava um pouco cansado, correr para todos os lados era exaustivo. Mas felizmente ele não precisava se preocupar com compensação porque não tinha nada a ver com ele. Esqueça, vamos voltar para Konoha primeiro e decidir sobre a indenização. As pessoas aqui com certeza encontrarão Daimyo e Konoha. Tsunade não deve voltar nem Yan. Após cuidadosa consideração, Jiraiya comprou um lote de suprimentos e os distribuiu às famílias afetadas sem motivo. Em seguida, partiu com Shizune e Itachi para retornar a Konoha durante a noite. Espero que o velho não rompa um vaso sanguíneo. As finanças de Konoha já estavam apertadas, e se eles tivessem que compensar tanto dinheiro, seria o suficiente para aproveitar um pouco. A alocação de hoje da mansão do Daimyo ainda não chegou. Louco, não consigo pensar, só de pensar já me dá dor de cabeça, ou voltar para a vila o mais rápido possível. O céu ainda não estava claro, e Yan acordou na hora certa. Bem, só tem Tsunade aqui, então ele só pode usar em Tsunade. Durante os dias em que Yan estava em missões, ele usou todas as suas oportunidades de copiar Itachi. O que foi decepcionante foi que, embora Itachi fosse muito talentoso, a recompensa por imitá-lo foi muito comum. Sem mencionar Jiraiya, Yan tentou uma vez e o mandou para o Palácio Frio. Cópia. Já que Itachi não está por perto, é você, Tsunade. Cópia bem-sucedida, obtém a parte do chakra se deseja fundir. Ung. Naquele momento, Yan realmente sentia falta de sua pequena assistente, de sua pequena secretária. Qual é o sentido? Tsunade pensou sobre as coisas em seu coração. Não dormiu a noite toda e descobriu que depois que Yan acordou, ele olhou para ela e então pareceu desapontado. Capítulo 69. Aquele pirralho. Eu realmente quero bater nele. Ei, Uchiha Yan. Com sua raiva fervendo desde cedo, Tsunade teve que se conter. Pensei bem. Não posso concordar com a sua proposta de ontem à noite por enquanto. Voltarei com você para a vila e investigarei pessoalmente quando voltarmos. Se as coisas forem realmente tão sérias quanto você diz, eu ajudo. Só espero que até lá você, Uchiha, não reclame do dinheiro que eu devo. Có. A resposta de Yan foi muito indiferente, pois seu humor não estava muito bom por causa da recompensa. Para ele, a recompensa era mais importante do que a confusão entre os Uchiha e a vila. Isso afetou suas perspectivas futuras e teve que ser levado a sério. Em comparação, os problemas entre a vila e os Uchiha poderiam esperar. O que isso significa? Uma reação tão superficial? Será que esse garoto mudou de ideia? As veias da testa de Tsunade saltaram, quase esquecendo quantas vezes ela teve vontade de bater em Yan. Mas o desejo de Tsunade de extravasar sua raiva derrotando Yan não se concretizou. Como Yan sabia que ela estava furiosa e não lhe deu nenhuma chance, ele acelerou o passo de volta para Konoha. Isso fez com que Tsunade rangesse os dentes e o seguisse. Estamos de volta. Vendo as muralhas e o portão icônicos de Konoha à distância, Yan não conseguiu evitar se espreguiçar.
Ele queria retornar urgentemente, vestir roupas limpas, tomar um banho quente e depois fazer uma boa refeição. Quanto a denunciar a polícia, isso pode esperar até amanhã. Comparada a Yan, Tsunade tinha emoções conflitantes. Finalmente retornando ao lar que havia deixado há muito tempo, Tsunade se sentia indescritível. Ela nem conseguia acreditar que retornaria para Konoha daquela maneira. Tsunade Senju retornou. No portão de Konoha, o ninja Ambu escondido imediatamente se dirigiu ao escritório do Hokage. Então vamos nos separar. Se quiser, pode me encontrar na delegacia. É só mencionar meu nome. De volta à vila, Yan gesticulou para Tsunade, acenou e então desapareceu. Quanto a onde Tsunade iria não era problema dele. Senhor Hokage, Tsunade Ime retornou à vila. No escritório do Hokage, o terceiro Hokage se levantou animadamente ao ouvir isso. Ele não tinha certeza se Tsunade estaria disposta a retornar. Os acontecimentos daquela época magoaram profundamente. Caso contrário, ela não teria fugido e se escondido da aldeia todos esses anos. É bom que ela esteja de volta, muito bom. Andando animadamente de um lado para o outro no escritório, o terceiro Hokage perguntou: avise Tsunade e Jiraiya para virem me ver. O assunto dos daímios não podia ser adiado por mais tempo, caso contrário, todos os daímios de vários países viriam. Sim, o ninja Ambu obedeceu respeitosamente, mas de repente hesitou e congelou. O que está errado? O terceiro Hokage olhou para ele, perplexo. Eu não acabei de lhe dizer para avisá-los para virem ao escritório do Hokage? Senhor Hokage. O ninja da Ambu ficou em silêncio por alguns segundos, depois abaixou a cabeça e respondeu: eu não vi o senhor Jiraiya. Então, Tsunade voltou sozinha? Não, ela voltou com o Shirayan, o capitão do departamento de polícia, só os dois. Dizendo isso, o ninja da Ambu abaixou ainda mais a cabeça. Então é por isso que você estava hesitante. Mas por que o Shirayan? Embora tivesse uma missão, quem deveria ter acompanhado Tsunade de volta para Konoha era Jiraiya. Eles tiveram uma briga? Ou aconteceu alguma coisa? Onde está aquela criança Shizune que está sempre com Tsunade? Não importa, o retorno de Tsunade é o que mais importa, o resto pode esperar. Vá avisar Tsunade para ir ao escritório do Hokage. Sim, senhor Hokage. A raiva imaginária não veio. O ninja da Ambu suspirou aliviado e saiu do escritório do Hokage para encontrar Tsunade. Naquele momento, Tsunade ainda estava hesitante na entrada da vila, sem saber se deveria ir primeiro ao escritório do Hokage ou à propriedade Senju. Embora o clã Senju tenha sido civilizado há muito tempo, a propriedade Senju em Konoha permaneceu, embora a maioria das coisas valiosas tenham sido vendidas por ela. Pensando em seus anos de vício em jogos de azar, Tsunade suspirou e deu um tapinha na testa. Tsunade Ime, o Lord Hokage solicita sua presença no escritório do Hokage. A chegada dos ninjas da Ambu resolveu a indecisão de Tsunade. Entendi, vou para lá imediatamente. Como ela não conseguia decidir, ela optou por não decidir e foi primeiro ao escritório do Hokage. Sem sua segurança, o terceiro Hokage não se sentiria à vontade. Depois de se decidir, Tsunade foi direto para o escritório do Hokage. Sem bater, ela abriu a porta do escritório. O que parecia grosseria era, na verdade, a tão esperada expectativa do terceiro Hokage. Os 3 discípulos do terceiro Hokage eram todos um tanto não convencionais. Tsunade entrou sem avisar, Jiraiya gostava de entrar pela janela, e Orochimaru, que era sinistro como uma cobra, era o mais educado. Velho, você realmente envelheceu. Fechando a porta atrás de si, Tsunade olhou para o radiante terceiro Hokage e suspirou. Tsunade, todo mundo envelhece. Fico feliz em ver você ainda tão jovem. Pare com isso. Estamos todos velhos. Não apenas o terceiro Hokage, mas até mesmo Sannin eram velhos. Somente Tsunade, graças ao seu Selo-in, conseguia manter a aparência de uma mulher na casa dos 20 anos. Uzumaki Mito era a mesma até que sua saúde piorou e ela começou a mostrar sua idade. Não vou falar muito. Não voltei para Konoha por causa do Jiraiya. Quanto ao assunto do Daimyo, na verdade não quero me envolver. Quero descansar e reunir algumas informações. Espero não me decepcionar muito. Sabendo que o terceiro Hokage logo mencionaria o problema do Daimyo, Tsunade o bloqueou preventivamente. Tsunade retornou não por causa da persuasão de Jiraiya? O terceiro Hokage ficou atordoado. Naquele breve momento de distração, Tsunade já havia aberto a porta e saído. Em frente ao escritório do Hokage, Tsunade hesitou novamente imaginando para onde ir, para casa ou Shizune, nós. Começando a falar habitualmente, ela percebeu que seu companheiro de longa data estava desaparecido. Tsunade então se lembrou de que havia seguido Yan de volta para Konoha sozinha. Shizune deveria estar com Jiraiya. De fato, hábitos são uma coisa assustadora. Com um sorriso autodepreciativo, Tsunade moveu os pés. Ela não foi à propriedade Senju porque não queria evocar memórias. Capítulo 70. Mas se ela não fosse para a propriedade do clã Senju, ela não teria nenhum lugar para ficar agora, porque ela não tinha dinheiro. Vagando sem rumo por Konoha, Tsunade reuniu muitas informações. Os moradores estavam discutindo principalmente sobre o assistente do Hokage assassinando o Daimyo. O departamento de polícia constantemente causando problemas para o clã Shimura e as brigas sérias que afetam o distrito comercial, entre outras coisas. Danzou foi realmente ousado. Tornar-se suspeito do assassinato do Daimyo e ainda ter tempo para mexer com os Uchiha? E incidentes sérios de brigas. Até os moradores acreditaram. Tsunade rapidamente identificou Danzou como suspeito, já que só ele gostava de fazer coisas tão desonestas.
Somente ele continuaria a incomodar os Uchiha durante um momento tão crítico. Parecia que a perseguição de Danzou aos Uchiha havia atingido um nível quase obsessivo. Além disso, houve muita conversa sobre a Nove Caudas e os eventos infelizes que aconteceram ao clã Shimura. Com Yan em missão, as ações do departamento de polícia contra o clã Shimura diminuíram consideravelmente, não tão intensas quanto inicialmente. Mesmo assim, membros do clã Shimura ainda estavam sendo convocados ou presos pelo departamento de polícia por vários motivos. Embora a maioria tenha retornado em segurança, eles passaram por momentos difíceis. Todo o clã Shimura estava cheio de reclamações, passando de odiar os Uchiha e amaldiçoá-los para temê-los. Eles estavam com medo de que os Uchiha pudessem persegui-los novamente. Em relação aos Uchiha, Tsunade também recebeu algumas informações, principalmente sobre Yan. Coisas como insubordinação, repreender os mais velhos em reuniões familiares, questionar o líder do clã. Para o bem do desenvolvimento do clã, ele até desconsiderou sua reputação, agiu contra os anciões do clã e confrontou Danzou no departamento de polícia, entre outras coisas. Tudo é para o clã? Enquanto Tsunade estava ociosa, Yan recebeu uma visita em sua casa. Yan voltou para Konoha, retornou ao clã e naturalmente alguém contou a notícia para Fugaku, então Fugaku foi imediatamente para a casa de Yan. Aqui está o pergaminho da missão. A missão foi concluída. Itachi e Jiraiya devem retornar a Konoha um pouco mais tarde. Se não hoje, provavelmente amanhã. O benefício de uma missão familiar era que não havia necessidade de ir ao escritório do Hokage para entregar o pergaminho da missão. Ele poderia ser entregue diretamente a Fugaku, o líder do clã. Fugaku poderia até mesmo coletar a recompensa em seu nome e então entregá-la a ele. Entregar a missão e receber o dinheiro sem ir ao escritório do Hokage foi uma sensação que Yan gostou bastante. Fugaku pegou o pergaminho. Quanto a Itachi, ele não estava nem um pouco preocupado. Contanto que não houvesse acidentes, não importava se ele voltasse um dia antes ou depois. Olhando para o chá que Yan preparou para ele, Fugaku, que amava chá, não conseguiu evitar balançar a cabeça. Muito sem graça. O clã Shimura está cheio de reclamações. As queixas do seu povo se transferiram do departamento de polícia e dos Uchiha para dentro do próprio clã. O líder do clã Shimura quer se encontrar comigo para discutir esse assunto. O líder do clã concordou? Yan olhou para cima. Danzou não era bom, e o clã Shimura não era bom. Quando Danzou mirou nos Uchiha, o clã Shimura não perdeu a chance de se gabar e chutá-los quando eles estavam caídos. Além disso, o clã Shimura apoiou Danzou em todos os lugares, o que significa que eles foram cúmplices no que Danzou fez. Agora eles se sentiam desconfortáveis e queriam negociar? Eu não respondi e além disso não posso tomar uma decisão sobre isso. Fugaku sempre fingiu não saber desse assunto e como não sabia, não poderia ser ele quem negociaria, cabia a Yan. Ultimamente Fugaku vinha observando as ações e emoções dos membros do clã. Ficou surpreso ao descobrir que atacar o clã Shimura havia aliviado consideravelmente o ressentimento dos membros do clã em relação à vila. Que bom que você não concordou. Yan estava com medo de que se ele não estivesse por perto e os membros do clã continuassem atacando o clã Shimura, Fugaku, o time do líder do clã, cederia e faria concessões primeiro. Se isso acontecesse, Yan garantiu que ele xingaria. Mas eles não desistiram. Convidaram Hyuga e Ashi para mediar. A reunião é amanhã. Agora que você voltou, pode ir em meu nome e transmitir meus cumprimentos. Superficialmente, os clãs Hyuga e Uchiha sempre competiram pelo título de melhor clã de Doujutsu. No entanto, essa rivalidade não tornou o relacionamento deles ruim. A competição era limitada ao público ou às gerações mais jovens. Em particular, os dois líderes do clã tinham um relacionamento harmonioso, mas suas identidades e a situação da aldeia os impediam de se tornarem verdadeiros amigos. Caso contrário, esses dois líderes de clã teriam muitos assuntos para conversar. Ok. Como Yashi estava envolvido, Yan teve que ir. Pelo menos ele tinha que dar uma cara ao clã Hyuga. Quanto ao clã Shimura, eles poderiam se refrescar em outro lugar. A menos que todo o clã estivesse infeliz com Danzou, Yan não deixaria isso passar. Além disso, esse foi apenas o primeiro passo de sua vingança. O clã Shimura fez muitas coisas para minar os Uchiha, ainda mais ansiosamente do que o clã Sarutobi. Já que eles tinham começado, Yan garantiria que o retorno viesse, só que ainda não. Depois de contar a Yan o local da reunião, Fugaku falou sobre a reorganização do departamento de polícia. É impossível confiar nos mais velhos linha dura para concordar com a reorganização do departamento de polícia. Líder do clã, você começou na direção errada. A reorganização do departamento de polícia beneficiou Yan, então ele não se importava em ajudar se possível. Mas Fugaku não era confiável e sempre queria voltar atrás, então Yan não queria se incomodar. Mas isso já tinha se arrastado por tempo suficiente. O assunto ainda precisava ser resolvido. Minha direção estava errada? Fugaku ficou atordoado sem entender o ponto de Yan. Reorganizar o departamento de polícia foi ideia dele e benéfica para o clã. Então como isso foi errado? O único problema eram os mais velhos. De fato, ser tímido em suas ações por tempo suficiente torna isso um hábito. Manter a neutralidade e vacilar constantemente limitaria a pessoa a essa posição neutra. Yan deu um tapinha na testa e disse seriamente. Líder do clã, se você quer reorganizar os Uchiha, por que consultar os anciões? Os anciões têm cargos no departamento de polícia? Você não deveria negociar diretamente com os líderes de esquadrão do departamento de polícia, obter a concordância deles e então anunciar os resultados?
A abordagem correta era anunciar os resultados em uma reunião de clã ou família, não negociar. Negociação só levaria a brigas e discussões. Se a situação ficasse muito intensa, os linhadura exporiam as falhas dos neutros, e os neutros retaliariam, expondo as falhas dos linhadura. Nesse vai e vem, não haveria acordo sobre o departamento de polícia. Você, o líder do clã, deve cuidar disso. Não vou me envolver, mas manterei segredo. Pelo menos até você obter a concordância dos líderes do esquadrão. Yan até deu um conselho a Fugaku. Líder do clã, lembre-se, tudo o que você faz é pelos Uchiha e pelos interesses da família. Ao persuadir e se comunicar, não mencione questões facionais. Lide com isso em nome de todo o clã Uchiha. Capítulo 71. Negociação? Que negociação? Se houver um resultado, isso seria estranho. Apenas ignore esses anciãos incômodos, fale diretamente com os líderes de esquadrão, convença-os e então notifique a todos. Essa é a única maneira de resolver isso. Se os linhadura ainda discordarem, ótimo, eles estão fora de cena. Os linhadura podem desistir e ir para casa, os Uchiha não sentirão falta de algumas pessoas. Nesse ponto, mesmo que os linhadura estejam insatisfeitos, eles terão que aceitar. Eles só podem fazer barulho, eles não ousariam levar Fugaku longe demais. Você precisa saber que esse líder de clã, em sua juventude, solidificou sua posição ao lidar com aqueles que se opunham a ele. Caso contrário, Fugaku não poderia ter se tornado líder do clã aos 20 anos sem alguma habilidade. Lembre-se, os Uchiha não são como os Hyuga, onde somente aqueles com habilidade e muitos apoiadores podem ascender ao poder. Eu entendo. Identificando o problema, Fugaku finalmente mostrou a aura e a autoridade de um líder de clã. Na verdade, Fugaku também estava sofrendo, ocupado por tanto tempo, só para perceber que estava indo na direção errada. Nesse momento ele manteve uma postura séria, mas interiormente amaldiçoava os mais velhos linhadura. Não pense que só porque ele manteve uma cara séria ele não xingava, ele só não fazia isso com frequência por causa de sua posição. Com a orientação de Yan, Fugaku sabia o que fazer. Sentindo-se aliviado, Fugaku também ficou bastante frustrado. Ser o líder do clã é muito difícil. Com a postura de um líder de clã, Fugaku partiu. Yan sabia que nos próximos dias, os capitães do departamento de polícia provavelmente passariam por momentos difíceis. Se ele não conseguia lidar com aqueles fósseis antigos, ele poderia pelo menos lidar com os membros do clã no departamento de polícia. Se ele não conseguisse nem isso, Uchiha Fugaku não seria apto a ser o líder do clã e poderia muito bem se aposentar e ficar em casa com sua esposa e filhos. De volta ao departamento de polícia, Fugaku começou a convocar cada líder de esquadrão ao gabinete do ministro. Ninguém revelou o que foi discutido porque Fugaku ordenou sigilo absoluto. Qualquer um que ousasse vazar informações enfrentaria sua ira, independentemente de quem fosse ou a que facção pertencesse. Isso era estritamente sobre o departamento de polícia, não sobre todo o clã Uchiha ou suas facções. Tente vazar e você terá grandes problemas. Sob o severo aviso de Fugaku e sua pressão interna, até mesmo os linhadura tiveram que ficar quietos e agir como se nada tivesse acontecido. Quanto a se haveria conflitos entre o líder do clã e os anciões quando a notícia fosse divulgada, isso não era algo que os pequenos pudessem controlar. Com uma estratégia adequada, a reorganização do departamento de polícia progrediu rapidamente. A maioria dos convocados por Fugaku escolheu concordar, e os que discordaram não ousaram revelar nada, dando a Fugaku a desculpa perfeita para substituí-los. Já que você discorda, você é um obstáculo. Como líder do clã, não é apropriado que eu ataque você, então você pode ir para casa. O departamento de polícia não tem mais nada a ver com você. À noite, eu estava prestes a descansar quando sentiu um hóspede indesejado. Instintivamente, ele pensou que poderia ser alguém da Ambu ou da Raiz. Quem está aí? Independentemente de quem fosse, ele precisava assumir o controle primeiro. Não importava o motivo ou quem os enviou, se fizessem qualquer movimento contra ele, seria culpa dele se ele os machucasse. Sou eu. Uma voz relutante respondeu após um longo silêncio. O que? Relaxando o aperto na espada, Yan abriu a janela da sala de estar com a cabeça cheia de linhas pretas. No corredor, do lado de fora da janela, um certo figurão sem teto cravou os dedos dos pés no chão desajeitadamente. Ninguém mora na minha casa há muito tempo, ela precisa ser limpa antes que eu possa me mudar. Shizune não voltou e eu não tenho dinheiro. E você me convenceu a voltar para Konoha. Agora não tenho para onde ir, então você é o responsável. Com isso, Tsunade pulou pela janela e se esparramou no sofá. Meu Deus, estou exausto. Andei por Konoha o dia todo. Tem comida? Não comi nada. Ouça o tom dela. Yan riu. Que tal eu preparar um banho quente para você, adicionar alguns serviços particulares de esfoliação e massagem também? Claro. Tsunade não era uma garotinha e certamente não se assustava facilmente. Preguiçosamente ela disse. Se você estiver disposto, não vou recusar. Vá em frente e prepare-se, começando com o que você quiser. Nos seus sonhos. Fazer isso por você seria uma perda enorme para mim. O que você está pensando? Revirando os olhos, Yan foi até a cozinha, esquentou algumas sobras e as trouxe com arroz. É tudo que tenho. Vá se virando. Eu não sabia que você viria aqui. Colocando a comida na mesa, Yan observou Tsunade quase pular do sofá, pegar os hashis e devorar a comida, estalando a língua em desdém. Incrível, nem um traço da dignidade de um Sannin. A propósito, como membro do clã Senju, você não tem medo de causar mal-entendidos vindo ao território Uchiha?
Eu poderia morar com você na mesma casa e não causar nenhum mal-entendido, sabia? Com a boca cheia, Tsunade ergueu as sobrancelhas provocativamente para Yan. Embora fossem de gêneros diferentes, considerando suas identidades e a enorme diferença de idade, não haveria mal-entendidos. Pessoas da idade de Tsunade que se casaram cedo tiveram filhos mais velhos que Yan. Tsunade tinha idade suficiente para ser mãe de Yan. Que mal-entendido poderia haver? Você venceu. Yan recuou decisivamente, sabendo que discutir com uma mulher sem vergonha e sem teto só resultaria em derrota. Se você estiver disposto a lavar a louça depois de comer, vá em frente. Se não, ou se não puder, deixe-a na cozinha. Alguém limpa amanhã. Há colchas limpas no armário do quarto de hóspedes à esquerda, no segundo andar. Espero que você tenha ido embora pela manhã. Ah, não consegue lidar comigo, né? Ao vencer uma rodada, Tsunade se sentiu um pouco convencida. Feliz, com seu humor instantaneamente melhor, Tsunade continuou comendo, mas enquanto comia, ela parou de repente. Minhas ações provaram indiretamente que sou velho? Rachadura. A idade é sempre uma questão delicada para as mulheres, e Tsunade não esperava pisar nesse limite. Um caso clássico de cavar a própria cova e se enterrar nela. Os hashis em sua mão estalaram, e com as veias saltando na testa, Tsunade quis se dar um tapa. O que há de errado com essa mulher? Comendo sozinha e quebrando os hashis? Ela é louca. Ao ouvir a comoção, Yan balançou a cabeça e trancou a porta do quarto com decisão. Se Tsunade tivesse algum problema, eles poderiam esperar até amanhã. Yan não queria lidar com as palhaçadas daquela mulher solteira e superenvelhecida. Ele ainda era jovem, dormir cedo e acordar cedo era bom para sua saúde. Além de comer e quebrar os hashis, Tsunade não fez mais nada fora do comum. Depois de um simples banho, foi para o quarto de hóspedes dormir. Depois de alguns dias de turbulência, sentindo-se miserável e duvidando de si mesma, Tsunade estava exausta. Ela desabou no chão, com as pernas segurando a colcha, sem se importar com o quanto o roupão revelava. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 72. No dia seguinte, um grito agudo assustou Yan, fazendo-o pular da cama. Tsunade, que também foi acordada pelo grito, pareceu confusa. Ela pensou, eu estava dormindo, quem eu ofendi para merecer isso? Por que um grito tão alto logo de manhã? O que aconteceu? Yan abriu a porta e encontrou Izumi parada na porta do quarto de hóspedes com uma expressão exagerada. Claramente, o grito tinha vindo dela. Yan nunca imaginou que aquela garotinha pudesse produzir um som tão alto. Capitão, por que tem uma mulher no seu quarto de hóspedes? E ela tem uma silhueta tão bonita. Se você vai trazer uma mulher para casa, deveria pelo menos se despedir dela. Izumi sentiu como se sua visão de mundo tivesse sido virada de cabeça para baixo. Ela tinha ido à casa de Yan, como de costume, para ajudar na limpeza, apenas para encontrar a porta do quarto de hóspedes entreaberta. Ao abri-la, ficou atordoada. Uma bela mulher loira estava esparramada no chão, com o cobertor chutado para o lado e o roupão mal se segurando, deixando pouco para a imaginação. Após alguns segundos de choque, Izumi soltou um grito, sentindo que sua inocência havia se perdido. Izumi presumiu que Tsunade era uma mulher que Yan havia levado para casa para se divertir e depois enfiado no quarto de hóspedes. Que bobagem você está falando? Como assim, eu trouxe uma mulher para casa e não a mandei embora? Yan esfregou os olhos e bocejou. Ele não tinha dormido bem, tendo passado a noite deitado em um galho de árvore. Tsunade estava em pior situação, tendo ficado acordada a noite toda. Sua namorada tem pulmões fortes. Agora entendo por que você não me recebeu. Você estava com medo de mal-entendidos, murmurou Tsunade sonolenta. Ela se cobriu com o cobertor e continuou dormindo, sem se importar que Izumi a visse. Afinal, ambas eram mulheres, e contanto que Yan não se aproveitasse dela, estava tudo bem. Eu não sou a namorada do capitão. Depois de alguns segundos, Izumi, com o rosto corado, tentou explicar. Mas a única resposta de Tsunade foi sua respiração estável. Sério? Yan balançou a cabeça e planejou voltar a dormir. Ele ainda tinha que encontrar o líder do clã Hyuga mais tarde. O clã Hyuga parecia adorar bancar o pacificador. Não foi isso que eu quis dizer, capitão. Eu não estou rejeitando você. Ao ver Yan olhar para ela e depois voltar para o quarto, Izumi entrou em pânico, pensando que suas palavras o haviam chateado. Me rejeitando. Yan se virou, confuso. Não, é só muito repentino. Estou um pouco nervosa. O rosto de Izumi ficou ainda mais vermelho, e ela torceu as mãos nervosamente, suando e agarrando as roupas. De qualquer forma, vou pensar sobre isso. Agradeço seus sentimentos. Com isso, Izumi cobriu o rosto e saiu correndo. Quando foi que expressei meus sentimentos? Yan ficou perplexo. Será que ele não entendeu nada? Tinha certeza de que não estava tendo alucinações, apenas um pouco cansado e lento para reagir. Seja como for, os pensamentos das mulheres são sempre estranhos, até mesmo de garotas jovens como Izumi. Tsunade era assim, e Izumi também. Yan não era ignorante sobre mulheres, mas a confissão repentina de Izumi o deixou um pouco atordoado. Por que você voltou? O Shihazuki perguntou, confusa enquanto sua filha corria de volta para casa, corando e parecendo nervosa. Mãe, Izumi sentiu seu coração disparar, quase saindo pela garganta. O que aconteceu com você? Você não foi ajudar o Yan com a limpeza? Por que voltou tão cedo e por que seu rosto está tão vermelho? Aconteceu algo interessante? O Yan voltou? Pensando nisso, Azuki deu um sorriso irônico e perguntou. Parece que algo aconteceu entre você e o Yan. Quer compartilhar com sua mãe?
Não, disse Izumi envergonhada. Embora o capitão tenha expressado seus sentimentos, eu ainda não concordei. Ah, você ainda não concordou. Azuki riu provocando a filha. Por que não? Você não está sempre falando do Yan? Ou é por causa da diferença de idade, ou por causa do Itachi? Azuki sabia que sua filha era fã de Itachi desde pequena. Mas desde que Izumi entrou para a polícia e se tornou sua pequena seguidora, ela passou a mencionar Itachi cada vez menos. Agora parecia mais interessada em Yan. Mãe, pare com isso. Não vou mais falar com você. Izumi correu para o quarto, nervosa. Azuki, divertido, gritou para ela. Você não vai trabalhar? Ah, certo. Izumi se recompôs rapidamente, respirou fundo para se acalmar e disse, Mãe, estou indo para a polícia. Vá em frente e lembre-se de convidar Yan para uma visita. Sim, respondeu Izumi. Essa criança, Azuki suspirou, observando a filha ir embora. Tão crescida, mas ainda tão desajeitada. Será que há mesmo necessidade de tanta confusão? Aos olhos de Azuki, escolher Yan era muito melhor do que Itachi, mesmo que Itachi tivesse um status mais elevado. Ela preferia Yan, não querendo que sua filha se envolvesse nas complicações envolvendo Itachi. Enquanto isso, Yan desistiu de tentar acordar Tsunade. Ele havia batido na porta dela algumas vezes, mas ela permanecia teimosamente adormecida. Deixando-a dormir, Yan rapidamente se refrescou e saiu para sua reunião. Quando chegou, Yuga Yashi e o líder do clã com quem ele se encontraria já estavam lá. Yashi até trouxera sua filha de cabelos curtos, Hinata. Levar sua filha para esse tipo de reunião? Talvez para ampliar seus horizontes? Percebendo o nervosismo de Hinata, Yan sorriu para Yashi e disse, líder do clã Yuga, o líder do clã manda lembranças. A polícia está sobrecarregada, então ele não pôde vir pessoalmente e me enviou em seu lugar. Muito agradecido, respondeu Yashi. Fugaku gostava de manter uma expressão séria devido à sua personalidade, enquanto Yashi o fazia por necessidade. Capítulo 73. Regras familiares de natureza extrema podem transformar completamente uma pessoa por dentro e por fora. Um assunto tão importante, e enquanto os clãs Yuga e Shimura enviaram seus líderes, os Uchiha enviaram Yan, o mero capitão de esquadrão da polícia. Isso foi claramente um sinal de desrespeito. Yama sentiu que sua dignidade estava em jogo. Além disso, Yan nem se deu ao trabalho de cumprimentá-lo, o que alimentou ainda mais seu descontentamento. Ignorando a raiva latente de Yama, Yan casualmente puxou uma cadeira, sentou-se, pegou uma xícara de chá da mesa, tomou um gole e cruzou as mãos à frente do corpo. Sua atitude era relaxada e soou rude. Sentado em frente a Yan, Yashi instintivamente franziu a testa, mas logo relaxou. Hoje, ele era apenas um mediador, não uma parte principal. A atitude de Yan o desagradou, mas como era dirigida a Yama e não a ele não via motivo para intervir. Yashi ouviu algumas coisas sobre Yan, e não podia garantir que se as coisas esquentassem, Yan não começaria a xingar. Minha presença aqui significa que represento o clã Uchiha. Se tiverem alguma dúvida, por favor, falem abertamente, disse Yan, com um tom descortês claramente direcionado a Yama. Se Yashi se ofendesse com isso, Yan pensaria apenas que o clã Yuga era completamente ingênuo. Uchiha Yan, o clã Uchiha não respeita regras. Fugaku Uchiha enviou uma mera criança para uma negociação tão importante. Isso demonstra uma completa falta de sinceridade, acusou Yama, na esperança de obter vantagem intimidando o jovem Yan. Ele pretendia dominar a conversa, estabelecer sua autoridade e então negociar com calma. Ah, então eu vou embora, disse Yan, decidido. Se Shimura achava que o Uchiha não era sincero, então não havia sentido em falar. Yan se levantou para ir embora. Yama bufou novamente sem acreditar que Yan realmente fosse embora. Cruzou os braços, pronto para ver Yan fazer papel de bobo, sabendo que ele não imploraria para Yan ficar. Ele está mesmo indo embora? Quando Yan estendeu a mão para a porta, Yashi percebeu que Yan não estava brincando. Ele realmente pretendia ir embora. Yan pensou, se você acha que estou sendo insincero, não vou parar de xingar na frente do Yashi. Vou embora. Que negociação? Esqueça. Deixe o clã Shimura continuar a suportar a situação. Negocie meu pé. Espere. Yashi, vendo Yan prestes a sair, não conseguiu mais ficar sentado. Levantou-se rapidamente, colocou a filha no chão, levantou a mão e gritou. Yama está apenas frustrado porque seu clã foi atacado. Não há outra intenção. Acredito que seja melhor todos se sentarem e discutirem, já que somos todos famílias ninjas da vila. Seria ruim se as coisas piorassem. Ele vai mesmo embora? Yama ficou perplexo. Ele só queria afirmar seu domínio, mas a resposta de Yan foi ir embora. Como eles poderiam negociar assim? Seria ruim se as coisas piorassem? Yan parou e se virou para dar um sorriso frio a Yama. Os Uchiha muito pararam de se importar com essas coisas. Somos alvos há décadas. Durante esse tempo, o clã Shimura frequentemente adicionou insulto à injúria. Por que o líder do clã não veio? Porque ele não pode tomar decisões sobre esses assuntos. Francamente, também não tenho intenção de negociar. A maneira como o clã Shimura tratou os Uchiha será como trataremos você agora. É o que você merece. Yashi ficou pasmo. Era inacreditável, nenhuma chance de negociação. O rosto de Yama ficou vermelho de raiva. Yan não lhe demonstrara respeito algum, mesmo sendo um líder de clã. Quem se importava com ele? Uchiha Yan, não seja tão arrogante. Lord Danzou e o clã Shimura não vão deixar você escapar dessa. Não pense que pode agir livremente.
Os Uchiha ainda são um clã maligno. O líder Shimura, enfurecido, desrespeitando a própria dignidade, deu um tapa na mesa e gritou. Ha ha ha. Yan riu com vontade da ameaça de Yama. Estou ansioso por isso. Só não venha chorar quando o tiro sair pela culatra. Eu me lembro de tudo que você fez e vou garantir que você pague por isso. Além disso, Yan continuou, não seja descarado. Se não fosse pelo Yashi, eu estaria te xingando agora mesmo. Você não passa de um palhaço pulando por aí, um rato escondido na sarjeta. O clã Shimura sempre operou nas sombras, atrás de Danzou. A partir do momento em que escolheram apoiar Danzou, seu destino estava selado. Você, o líder Shimura ficou furioso, prestes a xingar de volta quando Yashi, já farto, tossiu alto. Sua filha ainda estava presente e ele desejou algum decoro. A tosse de Yashi interrompeu a resposta de Yama, deixando-o profundamente desconfortável. Negociação? Os Uchiha não tinham intenção de negociar. Yan veio apenas por respeito ao clã Hyuga. Caso contrário, eles nem sequer se envolveriam. Os Uchiha estavam determinados a ir contra o clã Shimura. Yan respeitava os Hyuga, e Yama também tinha que respeitar. Caso contrário, ele alienaria ambos os clãs, o que não valia a pena. Embora entendesse isso, Yama sentiu-se ofendido. Quase cuspiu sangue de raiva e saiu furioso, sem nem mesmo se despedir. Suspiro, Yashi suspirou, olhando para a filha, com os olhos arregalados e aparentemente assustados. Sentiu uma sensação de impotência. A situação estava complicada, e a reação da filha foi decepcionante. Como futura líder de clã, sua filha deveria ser tão calma e serena quanto Itachi, e não se assustar facilmente. Comparações são inevitáveis. Entre os 10 grandes clãs, líderes de idade semelhante tornaram-se chefes de clã, mas o filho de Fugaku Uchiha se destacou, enquanto a filha de Yashi permaneceu tímida. Mesmo comparado a Sasuke da mesma idade, Hinata ficou aquém. Tais comparações magoaram Yashi. Sempre há aquela criança que se destaca em todos os sentidos, mas infelizmente não era Hinata. Desanimado, Yama foi embora, e Yashi só pôde sentir uma sensação de derrota. Capítulo 74. Não precisa fazer tanto alarde. Tudo começou por causa do Lord Danzou. Continuar assim não beneficiará nenhum dos clãs. Finalmente a monstruosidade desapareceu. Yan sentou-se novamente, tomando um gole de chá, e balançou a cabeça. Líder do clã, você está errado. Essa abordagem só beneficia os Uchiha, não nos prejudica. A perseguição e a vigilância de longa data geraram muito ressentimento entre os membros do nosso clã, e o clã Shimura é a válvula de escape perfeita. Além disso, eles merecem. O clã Shimura não é inocente em criar esta situação. Yashi balançou a cabeça levemente. Ele não queria se envolver muito naqueles assuntos. Se não conseguisse persuadir nenhum dos lados, deixaria para lá. Afinal, ele era apenas um mediador. A propósito, está em minha filha, Hinata. Sentindo que Yan ainda tinha algum respeito por ele, Yashi não foi embora imediatamente. Em vez disso, apresentou sua filha Yan. Hinata, este é seu veterano, Uchiha Yan. Sênior. Hinata, aparentemente assustada pela explosão anterior de Yan e pela hostilidade do líder do clã Shimura, timidamente tentou cumprimentá-lo, mas não conseguiu. Hinata, vendo sua filha nervosa e incapaz de dizer uma simples saudação, o rosto de Yashi escureceu. Hinata, de 5 anos, repreendida pelo pai, imediatamente pareceu com os olhos marejados, seus grandes olhos cheios de lágrimas. Líder do clã, por favor, não fique bravo. Hinata está apenas um pouco nervosa. O que aconteceu antes a assustou. Ser excessivamente rigoroso pode ter um efeito negativo, aconselhou Yan, acrescentando um elogio. Além disso, Hinata é muito fofa. Yan não estava sendo insincero. A jovem Hinata, com seu cabelo curto, era genuinamente fofa e tinha um ar meio moleca. Se vestida com roupas de menino, as pessoas acreditariam que ela era um menino. Bem, Yashi já ouvirá elogios semelhantes muitas vezes, mas apreciava o esforço de Yan para aliviar a tensão. Afinal, não era apropriado disciplinar a filha em público. Se estivesse em casa, Hinata teria levado uma bronca e tanto. Tudo bem, agradeça ao veterano e depois sente-se. Sim, pai. Hinata curvou-se docilmente e agradeceu. Obrigada, sênior. A natureza excessivamente dócil da jovem Hinata explicava por que Yashi acabou considerando se concentrar em treinar a Nabi. Felizmente, Yashi valorizava a família, então ainda não havia tomado nenhuma atitude. Se os anciões do clã conseguissem o que queriam, Hinata poderia ter sido marcada com o selo do pássaro engaiolado e submetida a um casamento arranjado. Assim como Fugaku, Yashi apreciava a cerimônia do chá, frequentemente se entregando a ela quando estava ocioso. Os entusiastas adoravam, mas outros achavam entediante. Felizmente não havia jogos de chá ali, ou seria difícil conseguir uma xícara de chá quente. Servindo-se de uma xícara de chá quente, Yashi tomou um gole e a colocou sobre a mesa, claramente insatisfeito. Os Uchiha estão em uma posição perigosa. Se vocês continuarem agindo de forma tão arrogante, poderão atrair ainda mais problemas, ele alertou gentilmente. Mas Yan não conseguia aceitar o conselho. Os Uchiha estão mesmo em perigo, mas às vezes ser famoso não é ruim. Por exemplo, o clã Hyuga também está à beira do perigo. O líder do clã não sente isso? O que você quer dizer? O olhar de Yashi ficou frio, imaginando se Yan pretendia envolver os Hyuga nos assuntos dos Uchiha. Exatamente o que eu disse. Yan não tinha medo de irritar Yashi. Não vou mencionar eventos passados, mas o tratamento dado pela vila aos Hyuga é claro para você.
Até mesmo a rivalidade aberta entre Uchiha e Hyuga é algo que o Hokage quer ver. Ele gosta dessa situação. Mas se os Uchiha realmente caírem, para quem você acha que a atenção deles se voltará? Os Uchiha não estavam indo bem, assim como os Hyuga, que muitas vezes se sentiam ainda mais sufocados. O sistema de família principal e secundária dos Hyuga foi criado para garantir a continuidade do clã, mas o terceiro Hokage desaprovava, pois mantinha os membros secundários sob o controle da família principal, priorizando o clã em detrimento dos interesses da vila. Tal sistema era um espinho no pé do terceiro Hokage, tornando os Hyuga um alvo, embora não tão excessivo quanto os Uchiha. Ieyashi abriu a boca, mas permaneceu em silêncio, ciente dessas questões. Ele entendeu sem que Yan precisasse elaborar. Ieyashi era mais perspicaz que Fugaku nesse aspecto. Como Ieyashi permaneceu em silêncio, Yan continuou. A princesa Tsunade retornou à vila e provavelmente aceitará o apoio dos Uchiha, nos ajudando de uma posição neutra. Isso pode não eliminar completamente o perigo, mas nos dará um respiro. Yan sorriu confiante. Os Uchiha precisam apenas desse espaço para respirar e gradualmente voltar aos trilhos. Mas e os Hyuga? Vocês não têm tempo para recuperar o fôlego. O sistema familiar principal e secundário é sempre um espinho na cabeça dos superiores. De certa forma, os Hyuga podem estar em perigo ainda maior que os Uchiha. Os Uchiha precisavam de tempo para se recuperar e com isso poderiam lentamente voltar aos trilhos. Os Hyuga, no entanto, talvez não conseguissem o mesmo. A forma como os superiores os tratavam era um claro indicador. Por exemplo, quando um assassino sequestrou a filha do líder do clã, os Hyuga foram forçados a fazer o líder pagar o preço, terminando com o irmão do líder se sacrificando. Era irônico que o terceiro Hokage conseguisse persuadir o clã Hyuga a aceitar isso. No entanto, era inacreditável que os Hyuga concordassem. Haha. Ieyashi, contendo a raiva, riu secamente. O quê? Os Uchiha querem se aliar aos Hyuga agora? Não é impossível, respondeu Yan. Ele não havia considerado a possibilidade, mas, como Ieyashi mencionou, estava aberto a discutir. Se uma aliança fosse formada, a voz coletiva deles teria mais peso. Sério? Ieyashi só queria ser sarcástico, mas Yan levou a sério. Aliança entre Uchiha e Hyuga? Os dois clãs, conhecidos pela rivalidade em torno de sua Kekkei Genkai, unindo forças? Era absurdo, mas não totalmente impossível, apenas algo que ninguém havia pensado em perseguir ou pressionar. Capítulo 75. Líder do clã, você não precisa ficar tão surpreso, explicou Yan com um sorriso. O compartilhamento de informações e algumas alianças ainda são possíveis, e a vila não pode dizer nada contra isso. Contanto que nada mude superficialmente, tudo bem. Além disso, quem pode prever a situação de amanhã? Essa declaração teve muitas implicações, fazendo Ieyashi franzir a testa profundamente. Veja a situação atual, por exemplo, continuou Yan. O Lorde Hokage quer que Tsunade retorne a Konoha para cuidar dos assuntos da residência do Daimyo. Considerando os laços familiares de Tsunade com o Daimyo, resolver a questão não deve ser difícil. Mas não se sabe se ela conseguirá conquistar a confiança total do Daimyo. Afinal, um espelho quebrado, mesmo consertado, ainda tem rachaduras. Você está sugerindo um quinto Hokage? Ieyashi se levantou surpreso. Seguindo a linha de pensamento de Yan, essa possibilidade poderia de fato surgir. O Daimyo agora odiava Danzou e estava insatisfeito com o terceiro Hokage. Normalmente, isso não seria um problema, mas com o retorno de Tsunade, a situação mudou. Tsunade poderia resolver os problemas do Daimyo e ganhar mais de sua confiança. Será que o terceiro Hokage ainda manteria sua posição? Se alguém insinuasse ao Daimyo que substituir o insatisfatório terceiro Hokage por Tsunade, que tinha laços familiares, seria uma escolha melhor, o que aconteceria? Então você está planejando. Ieyashi começou. Não, os Uchiha jamais fariam uma coisa dessas. Yan balançou a cabeça rapidamente. Isso é só especulação. Quem pode dizer como as coisas vão se desenrolar? Contanto que os Uchiha consigam respirar, já chega. Mas seu clã Hyuga ainda pode enfrentar problemas. Tsunade é justa e neutra, mas não favorecerá o sistema familiar principal e secundário dos Hyuga. Seja o terceiro Hokage ou Tsunade, nenhum dos dois gostava do sistema Hyuga, com a família principal sempre sendo um obstáculo. Ao contrário de outros clãs, onde as ordens da aldeia vêm em primeiro lugar, no clã Hyuga, a família principal vem em primeiro lugar. Apesar de os Uchiha enfrentarem a ameaça mais direta, os Hyuga também estavam em uma posição precária. A cooperação não era impossível, certas formas de cooperação podiam ser benéficas. Se os benefícios e riscos fossem claros, os anciãos da família principal talvez não a rejeitassem, pois isso só beneficiaria o clã. O problema estava em como construir confiança mútua. Promessas verbais não seriam suficientes. A conversa sobre cooperação chegou ao fim. Yan não estava preocupado com a possibilidade de Ieyashi vazar alguma coisa. Se meras palavras pudessem ser incriminatórias, os Uchiha já teriam sido destruídos há muito tempo. Obrigado, líder do clã, pela mediação. Como a família Shimura não está interessada em negociações, vou me retirar. A princesa Tsunade ainda está dormindo na minha casa, e eu preciso voltar. Enquanto Yan se preparava para sair, Ieyashi, inesperadamente perturbado pelas palavras de Yan, gritou, espere. Yan sentou-se novamente confuso. Ieyashi tomou um gole de chá e após um momento de silêncio, disse, acho que vale a pena discutir a cooperação que você mencionou, pois se refere a certos aspectos. Não há uma aliança formal. A cooperação beneficiaria ambos os clãs e poderia até atrair mais clãs.
A intenção da vila de enfraquecer os clãs ninja e apoiar os ninjas civis era clara. Os clãs ninja não queriam que suas tradições se perdessem ou se tornassem civilizadas. Muitos admiravam o clã Senju, mas ninguém queria seguir seu caminho na história. Cooperação é possível, mas e a confiança? Perguntou Yan com franqueza. A confiança é fundamental. Ambos os clãs competem em certas áreas, o que torna difícil estabelecer confiança com base em meras palavras, seja para os Hyuga ou para os Uchiha. Confiança não era fácil de construir, exigia benefícios mútuos ou alianças matrimoniais. Não havia benefícios mútuos, apenas competição. Quanto a alianças matrimoniais, era irrealista. Os Uchiha não se importariam, mas os Hyuga não concordariam. Trazer um membro da família secundária não seria suficiente, a família principal se oporia. Da mesma forma, os anciões Hyuga se oporiam a enviar um membro da família principal para uma aliança. Vendo o impasse, Yan suspirou, líder do clã. Não é que eu não tenha pensado nisso, mas construir confiança suficiente entre nossos clãs requer benefícios mútuos ou alianças matrimoniais, e nenhuma das quais podemos alcançar agora. Então vamos discutir cooperação mais tarde. Falar sobre cooperação com os Hyuga seria demorado, e Yan não estava com humor para isso. Por enquanto, tirar os Uchiha daquela situação difícil era mais importante. A menos que o líder do clã esteja disposto. Yan começou, mas parou, percebendo que não era apropriado discutir alianças matrimoniais na frente da jovem Hinata. Embora comum em clãs, era melhor não mencionar isso diretamente. Yashi entenderia. Então vou me despedir. Antes de sair, Yan piscou para a pequena Hinata. Da próxima vez, espero que você tenha coragem de me cumprimentar. Hinata, atordoada, levantou-se por reflexo. Sim, senhor, não vou decepcioná-lo. Seu rosto corado demonstrava seu nervosismo. Capítulo 76. Depois que Jean foi embora, Yashi ficou em silêncio por um momento, então olhou para sua filha e perguntou. Então, os membros do clã Uchiha não são tão assustadores, certo? Hinata hesitou antes de responder fracamente. Acho que Sênior é uma pessoa muito boa. Afinal, ele a defendeu salvando-a da repreensão do pai, e até a encorajou antes de partir. Tal incentivo era raro para Hinata, deixando-a muito feliz e tocada. Sua família sempre teve exigências muito rígidas com ela. Sério? Yashi ponderou e assentiu. Vamos lá. Espero que você consiga superar suas fraquezas e se lembrar da sua promessa. Da próxima vez, dê a si mesmo a chance de mostrar seu progresso. Sim, pai. Não vou decepcioná-lo. Bom, Yashi respondeu superficialmente e caminhou em direção à porta. Se pudesse, adoraria dizer, como Fugaku, essa é minha filha. Mas não teve a chance, pois Hinata sempre o decepcionava. Yan, sem saber se Tsunade havia ido embora, comprou comida no caminho de volta, para que uma certa mulher preguiçosa não morresse de fome. Tem comida? Yan abriu a porta e viu Tsunade, desgrenhada, esparramada no sofá. Ainda bem que planejei com antecedência. Yan largou a comida e perguntou curiosamente. Você não lavou suas roupas enquanto lavava a louça ontem à noite? Ele não conseguia acreditar que as roupas da estimada princesa de Konoha já estivessem exalando um cheiro estranho, mais desleixado do que o de muitos homens. Talvez Jiraiya gostasse de Tsunade por isso? Não, farei isso hoje à noite, disse Tsunade, concentrando-se na comida e ignorando suas roupas. Depois de comer e beber, Tsunade deu tapinhas nas mãos, satisfeita. Estou satisfeita. Tenho alguns assuntos para resolver. Espera aí, você está dizendo que vai voltar? Yan arregalou os olhos. Você está tratando minha casa como um hotel? Claro, disse Tsunade com naturalidade. Você me trouxe de volta. Minha casa está inabitável, Shizune não voltou e eu não tenho dinheiro. Onde mais eu ficaria? Eu poderia te dar. Yan começou a dizer que poderia lhe dar dinheiro para ir embora, mas Tsunade já havia desaparecido. Ótimo, com as coisas instáveis, sua casa havia ganhado mais um hóspede problemático. Pelo menos Jiraiya e os outros deveriam estar de volta hoje. Assim que Shizune retornasse, Tsunade não deveria mais ficar em sua casa. Pensando nisso, Yan se sentiu mais equilibrado. Ele começou a limpar a bagunça deixada por Tsunade. Mandar ela limpar seria mais difícil do que matá-la. Esse tipo de mulher ainda não havia se casado, e era compreensível porque quem aguentaria uma mulher dessas? Resmungando para si mesmo, Yan começou a lavar a louça e a limpar. Tsunade saiu para dar uma volta. Enquanto isso, Jiraiya retornou com Shizune e Itachi, empoeirados da viagem. Como Yan e Tsunade não retornaram, Jiraiya esperava que eles estivessem de volta a Konoha. Caso contrário, não poderia explicar ao terceiro Hokage. Vocês dois encontrem um lugar para descansar. Vou ver o velho. Espero que ele não desmaie por causa das dívidas de Tsunade, disse Jiraiya, antes de ir embora. Shizune se sentia perdida. Fazia anos que não visitava a vila e sem ninguém em casa não sabia para onde ir, assim como Tsunade. Há algo lhe preocupando, Sênior? Itachi, perspicaz como sempre, percebeu o dilema de Shizune. Bem, Shizune, sentindo-se resignada, disse, não sei para onde ir e não sei se Lady Tsunade retornou à vila. Itachi estava perdido. Deixar Shizune sozinha não parecia certo, mas ele precisava se apresentar na delegacia. Não podia levá-la para lá. Que tal eu te pagar uma refeição e depois a gente pode dar uma olhada na casa do capitão? Itachi sugeriu depois de pensar um pouco. Claro, estou com fome de qualquer maneira. Vamos dar uma olhada na casa do Yan primeiro, concordou Shizune, seguindo o exemplo de Itachi.
Enquanto caminhavam em direção ao distrito Uchiha, Shizune notou os arredores e disse, incrédula. Eu não esperava que a área do seu clã tivesse se mudado do centro da vila para os arredores. Itachi, suas informações estão um pouco desatualizadas, Sênior? Isso aconteceu anos atrás. Ele não queria discutir a mudança, especialmente porque envolvia críticas ao seu pai. Logo eles chegaram ao distrito Uchiha e bateram na porta de Yan. Entre gritou Yan, esfregando o chão. A porta se abriu e as sombras no chão chamaram a atenção de Yan. Eram Itachi e Shizune. Por que você a trouxe também? Perguntou Yan. Tsunade já era uma aproveitadora. Agora Shizune também? Os olhos de Shizune brilharam. Ela captou a parte principal das palavras de Yan. Yan, você está dizendo que a Lady Tsunade está aqui? Isso era ótimo. Shizune estava preocupada que Tsunade não tivesse retornado a Konoha. Agora ela podia relaxar. Pensando em Tsunade, Yan reclamou. Ela foi embora há um tempo. Disse que não tinha para onde ir, então ficou aqui ontem à noite, comeu minha comida e fez uma bagunça. Ela nem limpa. É a primeira vez que encontro uma mulher tão bagunceira. Hehehehe. A risada estranha de Shizune mal escondia seu constrangimento. Tendo vivido com Tsunade por anos, ela sabia que os hábitos de higiene dela eram terríveis. Especialmente com Shizune como sua assistente, Tsunade havia se tornado ainda mais descuidada. Vendo o estado das coisas, ficou claro o quão preguiçosa Tsunade havia se tornado. Capítulo 77. Só quando está se preparando para dar um presente a alguém é que ela se arruma meticulosamente. Em outras ocasiões, já é uma bênção não sair com o cabelo bagunçado. Eu realmente não sei o que Jiraiya gosta nela. Será que são os seios grandes? Falando nisso, Yan teve que admitir que Tsunade era de fato uma figura de destaque no mundo ninja. Era difícil encontrar alguém comparável a ela em todo o mundo ninja. Por que eu não ajudo na limpeza? Ofereceu Shizune, sentindo-se responsável pela bagunça que Tsunade havia criado. Depois de se tornar assistente de Tsunade, Shizune se acostumou a limpar a bagunça dela. Esqueça, está quase pronto, disse Yan, dispensando-a com um gesto. Se Izumi estivesse ajudando, ele poderia ficar tranquilo, já que ela era sua assistente e secretária. Mas ter Shizune ajudando pareceria desrespeitoso, como se ele estivesse fazendo uma faxina de veterano. Capitão, eu estava pensando em levar o Sênior para comer alguma coisa e então. Itachi, ansioso para visitar sua mãe e seu irmão, sutilmente lembrou Yan que todos estavam com fome. Yan lançou um olhar furioso para Itachi, que olhou para baixo, envergonhado. Tudo bem, vá em frente. Mande lembranças à senhora Mikoto. Se tiver tempo, leve Sasuke para brincar na delegacia. Vou levar Shizune para comer daqui a pouco. Tsunade estava falida, e a pobre Shizune também não tinha muito dinheiro. Yan decidiu levá-la para jantar. Seria ótimo, obrigada, disse Shizune, rindo sem graça. Ela havia conhecido Yan nos últimos dias, caso contrário, teria fugido da oferta de um estranho. Terminando a limpeza rapidamente, Yan lavou as mãos e trocou de roupa. Ele também não havia comido nada, apenas tomado algumas xícaras de chá. A maior parte da comida que ele havia comprado tinha ido para o estômago de Tsunade. Como ela conseguia comer tanto de uma vez? Vamos, disse Yan, conduzindo Shizune para fora do distrito Uchiha. Ao longo do caminho, muitas pessoas olhavam para Shizune com curiosidade. Ao contrário de quando Itachi a trouxera para dentro, os olhares agora tinham um tom mais perscrutador. Yan, os membros do seu clã sempre olham para as pessoas desse jeito? Shizune perguntou, sentindo-se desconfortável. Tudo bem, ignorem, disse Yan, balançando a cabeça. Então, gritou para os espectadores. O que vocês estão olhando? Vocês estão deixando ela nervosa. Saiam daqui. Os Uchihas cumprimentam os outros assim? Shizune ficou chocada. Yan, essa é sua namorada? Ela é fofa. O tempo voa, Yan já tem uma namorada. A tentativa de Yan de se dirigir aos espectadores só gerou mais provocações e risos. Os Uchiha podiam ser frios com estranhos, mas eram afetuosos com os seus. Eles presumiram que Shizune fosse namorada de Yan, daí o escrutínio. Não estou. Por favor, não me entenda mal. Shizune rapidamente esclareceu. Nós não estamos nesse tipo de relacionamento. Você é mesmo tão sem noção assim? Pensou Yan, exasperado, enquanto observava as tentativas envergonhadas de Shizune de se explicar. Haha, nós entendemos, nós entendemos. Os jovens de hoje em dia. Yan, venha me visitar em casa um dia desses. Venha aqui em casa também. Meu filho te admira. Ótimo, isso está saindo do controle. Da próxima vez, com certeza, respondeu Yan casualmente, acelerando para sair com Shizune antes que mais pessoas se juntassem a ele. À tarde, rumores de que Yan Uchiha havia trazido sua namorada para casa poderiam se espalhar. Seu clã é tão caloroso e acolhedor, diferente do que eu imaginava. Shizune suspirou aliviada assim que saíram do distrito. Ela sempre ouvirá dizer que os Uchiha eram difíceis de se conviver, exceto Obito, que era um pouco excêntrico. Hoje ela percebeu que estava muito enganada. Os Uchiha não pareciam diferentes dos outros aldeões. Eles são frios apenas com forasteiros. O monitoramento constante e a perseguição da vila fazem com que os Uchiha desconfiem de todos, explicou Yan. O alto comando da vila havia feito um bom trabalho isolando os Uchiha. O que devemos comer? Yan mudou de assunto, não querendo insistir no assunto. Bem, Shizune, que não estava em Konoha há anos, não tinha certeza do que comer. Esqueça, pensou Yan, vendo a indecisão de Shizune. Ele decidiu levá-la a uma churrascaria, pois fazia tempo que não comia lá.
Enquanto Yan levava Shizune para comer churrasco, Yashi retornou ao seu clã. Ao contrário de Fugaku, Yashi era mais um homem de ação. Ele convocou os anciãos da família principal à residência do líder do clã e explicou brevemente o que havia acontecido. Então, quer dizer que a vila ainda não nos deixa em paz? Os principais anciões da família ficaram imediatamente inquietos. O sistema de famílias principais e secundárias do clã Hyuga foi estabelecido para garantir a continuidade do clã, mesmo que parecesse severo e irracional. Esse sistema havia estabilizado o clã Hyuga, impedindo o declínio. No entanto, a vila já estava descontente com esse sistema há muito tempo. Embora parecesse ter como alvos o Uchiha, o clã Hyuga também sofreu. Principalmente após o ataque da Nove Caudas e as negociações de paz com a Vila da Nuvem, que se tornaram uma humilhação para os Hyuga. Para apaziguar a Vila da Nuvem, o terceiro Hokage sugeriu oferecer o líder do clã. Felizmente, Yashi tinha um irmão gêmeo, Izashi, que se sacrificou em seu lugar. A partir de então, a atitude do clã Hyuga em relação ao alto comando da vila tornou-se mais fria. Quando foi que a vila nos deixou em paz? Eles sempre quiseram mudar nosso sistema de clãs e interferir em nossos assuntos. Este jovem Uchiha Yan enxerga tudo claramente, resmungou um ancião. A família principal tinha sua cota de aproveitadores, mas eles eram muito mais perspicazes do que os membros da família secundária devido à sua educação rigorosa. Mas será que podemos mesmo nos aliar aos Uchiha? Eles mal conseguem se proteger, podem nos arrastar para a ruína junto com eles, expressou outro ancião preocupado. Depois de deixar os anciões extravasarem suas frustrações, Yashi finalmente falou. Se os Uchiha ousam fazer tal movimento, eles devem ter alguma confiança. Este Uchiha Yan não é simples. Eu acho mais problemático do que Fugaku. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.